Olá, esse é o nosso tutorial utilizando o BradLink, que é a ferramenta Easy Interactive que você irá utilizar durante suas aulas nas salas. Bem, o Easy Interactive, ele fica aparecendo na sua área de trabalho. Se não estiver na sua área de trabalho, você vai lá em ferramentas, todos os aplicativos e procura ele lá. Só um momento. Ao abrir o Easy Interactive, que é a nossa ferramenta da lousa, ela vai aparecer da seguinte maneira, certo? Nesse botão é a anotação na área de trabalho. Ao clicar, nossa área de trabalho vai ficar disponível. Para aparecer novamente essa janela, eu clico em tela inicial aqui em cima. Novo. Novo é o botão onde a gente vai colocar nosso quadro, como se fosse um slide. Clicando aqui, ele já passa para a tela de quadro branco, no qual iremos criar nossa aula. Para voltar naquela tela, eu clico aqui em modo de anotação. Clico na casinha, tela inicial, volta novamente. Abrir. Nesse botão abrir, você irá abrir algum arquivo que você já salvou. Como eu não tenho nenhum arquivo neste computador, então eu não tenho como abrir agora para vocês. Mas no final da nossa apresentação, vou mostrar como funciona. Arquivos recentes, a mesma coisa, irão aparecer todos os arquivos que você já fez, os últimos. Essa câmera para documentos não está ativa na nossa utilização. E o navegador na internet, ao clicar, ele vai abrir o navegador padrão da sua máquina. Então, no caso da minha máquina, o navegador padrão é o Google Chrome. Então, eu querendo utilizar a internet, basta eu acessar aquele botão. Nessa barra de ferramentas acima, você já sabe o que é esse botão da casinha, que é a tela inicial. Ao lado dela tem um desenho de um disquete. Nesse desenho é onde a gente salva as informações que a gente criou. Essas duas setinhas para baixo e para cima, ela é utilizada quando estamos no modo quadro branco, não no modo de anotações. Porque no modo quadro branco, nós vamos fazer com que o slide vá para cima, que a gente apresente o slide de cima ou de baixo. Essa é a ferramenta, essa é a pasta de ferramentas. São outras ferramentas que estão dentro delas. Vou mostrar cada uma delas quando nós formos para o nosso modo quadro branco. E aqui é o mesmo botão que tem lá, que é a câmara de documentos, que não está ativa para a gente. Na barra de ferramentas, que fica ao lado direito, ela pode ser movimentada. Se você não quiser que ela fique deste lado direito, basta clicar neste botão ao lado, que ela passa para o lado esquerdo. E vice-versa. Quando você está utilizando o mouse para abrir um arquivo, abrir o navegador, você clica aqui no mouse, para seu mouse ficar ativo. Se eu quiser uma forma, eu utilizo esta ferramenta. Já se eu quiser introduzir um texto, esta. Aqui é o modo seleção. Essas são as canetas, que eu posso variar de espessura, como também das cores. Essa é a caneta fluorescente, que tem diversas cores e espessuras também. Esses aqui já são as canetas de escrever preta, fina ou larga, caneta vermelha fina ou larga, caneta azul fina ou larga e a borracha. Nessa borracha, eu utilizando a caneta, aqui, se eu utilizar a caneta fina, ela vai riscar na minha área de trabalho. Então, eu não quero que esse risco fique aqui na área de trabalho. Então, eu tenho uma borracha pequena, posso utilizá-la, como também uma borracha maior, que ela fica um pouco maior. Agora, se eu quisesse apagar tudo de uma vez, que eu realizei aqui, basta clicar nessa borracha, que é o limpar o ecrã. Cliquei nela, vai me perguntar se eu tenho realmente certeza se eu quero limpar o ecrã, que é a nossa tela. Clico sim,
fez a limpeza total. Para que minha barra de ferramenta fique fixa do lado, tanto direito quanto esquerdo, tem essa chavinha, certo? Onde, no momento que ela estiver para baixo, como estava antes, ela fica fixa mesmo que eu esteja utilizando uma caneta. Se eu tirar essa seleção, no momento que eu escrever aqui, ela desaparece, tanto ela quanto a barra de ferramenta acima. Se eu quiser que ela volte, clico na setinha, eles voltam. Essa aqui é para fechar o ambiente, o programinha do nosso Easy Interactive. Vamos agora para o quadro branco. Vou clicar aqui no quadro branco. No quadro branco é o local onde eu vou criar a minha aula. É bom você já está levando a sua aula pronta e somente acrescentar informações a mais. Então, como eu expliquei, a casinha continua sendo a mesma função, que é a tela inicial, que eu apertar, vai aparecer novamente. Essa aqui, se eu quiser uma página em branco, abrir um arquivo já realizado, já feito, ou salvar o que eu já fiz, que eu posso salvar direto ou salvar como renomeando. Nessa ferramenta aqui, ao clicar, vai aparecer a quantidade de slides. A ferramenta Easy Interactive, ela é muito parecida com o PowerPoint. Então, é aqui que eu crio minha aula. Repare que ela desapareceu no momento que eu deixei de estar com o mouse em cima dela. Se eu tirar o mouse, ela desaparece. É o mesmo procedimento da barra de ferramenta que consta aqui ao lado. Eu clicando na chavinha aqui do lado, ela fica fixa, mesmo que eu tire o mouse de cima dela. Pronto. Posso fazer, riscar, fazer o que eu desejar. Posso utilizar aqui a caixa de texto que a gente aprendeu. No momento que eu abro a caixa de texto, ela vai aparecer o teclado. Como eu estou fazendo isso na minha máquina, então eu não tenho necessidade. Mas quando você for utilizar o quadro na sala de aula, você pode estar utilizando aqui, clicando, eu coloco letra maiúscula, sem nenhum problema. Acentuação, dou Enter, letra maiúscula, quando eu solicitar. Como também eu poderia fechar e escrever com o meu teclado se eu estiver realizando a minha aula. Fiz. Agora eu posso fazer. Se eu escrevi algo errado ou se eu quiser acrescentar, eu posso fazer isso? Claro que pode. Basta eu clicar na ferramenta Seleção, clicar 2 vezes em cima, que a caixa irá abrir novamente. E eu posso tanto apagar quanto acrescentar informação. Pronto. Se eu quiser trocar essas informações de um lugar, pego a seleção e arrasto ela, para onde eu desejar. Como também a própria imagem aqui, eu movimento o que eu fiz, o que eu desenhei. Tanto o movimento, como no momento que eu seleciono, eu posso girar para um lado e para o outro, o que eu escrevi. Se eu quiser utilizar minha caneta fluorescente, eu escolho uma cor, e venho aqui dando minha aula, faço intervenções diante a isso. Aí, daqui eu utilizei algumas ferramentas. Como tem a ferramenta As Formas, eu posso realizar um círculo aberto, um círculo fechado, como outras formas, triângulo, quadrado, retângulo, conforme o seu desejo. Mudar as cores deles, meu círculo já está laranja. Se eu quiser que ele seja também laranja, mas ele é aberto, ele fica. Então, você vai utilizar de todas as formas, da maneira que desejar, aumentando ou diminuindo a espessura dessa sua imagem. Se eu quiser uma espessura maior, a linha desse círculo fica maior. Vocês repararam que eu, sem querer, eu cliquei, e apareceu uma imagem. Basta eu clicar aqui em desfazer,
nessa barra de ferramentas, que ele volta para a última ação que eu realizei. Para que eu acrescente outro slide, clico aqui em cima nessa página nova. Ele vai abrir um novo slide. Se eu quisesse duplicar este primeiro slide, eu clicava aqui nessa barra em cima da barra de ferramenta, duplicar página. Clico aqui, fiquei com duas páginas iguais, sendo que uma eu posso acrescentar outra informação. Posso vir aqui com a caneta vermelha e fazer aqui um desenhozinho que acrescente. Só que eu quero que ele seja uma continuação do outro. Então, ó, um ficou de uma forma, outro de outra, mas eu quero aproveitar aquela imagem. Para isso que serve essa ferramenta duplicar. Se eu quiser excluir um slide desse, por exemplo, esse da página branca, coloquei uma página a mais. Venho aqui, apagar página. Ele pergunta se realmente eu quero apagar essa página, que é essa que está aparecendo vazia, dou OK, ela desaparece, certo? Mas eu vou acrescentar uma página para a gente estar continuando nossa atividade. Como eu informei, essa aqui é a ferramenta que a página vai para cima ou para baixo. Se eu quiser andar, ó, vou andando por aqui ou clicando aqui, como eu desejar. Na maioria das vezes, quando nós temos em aula, nós tiramos essa chavinha, desativamos e utilizamos aqui. Fica mais fácil. Mas no momento da criação, é bom a gente estar aqui fazendo verificando quantos slides nós já colocamos. Vamos agora para a ferramenta, para a pasta de ferramentas. Nessa pasta de ferramentas, nós temos várias ferramentas dentro delas. Vou voltar aqui nesse slide e apertar nessa primeira ferramenta, que é ampliar a área. Eu quero ampliar uma área. Por exemplo, clico nela, eu quero ampliar essa área aqui para dar um ênfase durante minha aula. Aí vai mostrar com ênfase. Se eu fizer qualquer alteração nessa imagem, se eu fechar essa ampliação, ela vai aparecer modificada. Por exemplo, se eu pegar aqui uma caneta azul, fizer um risco aqui dentro, no momento que eu estiver fazendo a aula, nessa ampliação, que eu estou mostrando algo, e fechar a minha ampliação, ela vai ficar aqui, ó, com a modificação que realizei. Já a ferramenta projetor ou lupa, clico nela, ela dá ênfase ao que eu quero. Fica aqui meio fumê, aparecendo bem clarinho o que tem por trás. Porém, eu posso fazer a modificação. Eu quero só um pedacinho da imagem, uma informação. Diminuir o tamanho do que eu quero que apareça através desta linha, ó. Quando eu seleciono a linha cinza, ele diminui ou aumenta de tamanho conforme a minha solicitação. Agora, se eu clico na parte escura, ele anda. Então, eu quero focar, que meu aluno fique focado aqui. Quero que dê atenção nessa informação e não nas demais. Então, eu foco aqui e estou dando a aula. Para sair, basta clicar no X, que ele volta ao normal. A outra ferramenta é a ferramenta sombra. Então, ela fica escura, a sombra. Então, eu vou descendo. Muitas vezes, o meu aluno, ele gosta de copiar tudo. Eu não quero que ele copie tudo durante minha aula. E eu venho, ó, abaixando aos poucos. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou abaixando conforme eu desejo. Ele anda para os lados, para cima, para baixo. Você quem vai decidir como utilizar esta ferramenta. Já a ferramenta selecionar um fundo. Eu vou mudar de slide para o slide branco. E eu quero colocar nesse slide branco um fundo. Eu clico aqui em selecionar fundo e posso escolher. Eu tenho um fundo preto, eu tenho um fundo verde, eu tenho um fundo quadriculado, tenho um fundo para criar estrofes, tem um fundo de redação, branco ou preto, você vai escolher. Como tem um fundo esse também para fazer um desenho, de fundo branco ou preto. Quem vai escolher é você qual a melhor utilização. Eu vou deixar como fundo branco, porque eu tenho também uma outra opção. Eu quero que meu fundo fique com a imagem que eu tenho no meu computador. Eu clico em pasta e vou no meu computador procurar uma imagem. Então, vou aqui em imagens, tenho essa imagem, vou clicar nela, vou abrir. O meu fundo vai ficar com a imagem que eu escolhi, que é esta. Ela não anda, a imagem não anda, ó, ela é fixa, certo? Porque é um plano de fundo. Agora, eu posso riscar,
fico à vontade em pegar uma caneta